Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer então hoje um comentário a respeito de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 23. Olha só o que diz. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós falamos no vídeo de ontem que as primícias, na verdade, era uma oferta de gratidão que se trazia a Deus na forma de feixe ou na forma dos frutos, dos primeiros frutos da colheita, como quem dizendo que eu vou dar o resto daquilo que é a minha parte na colheita que ainda vai ser colhida. Então, o apóstolo Paulo fazendo uma alusão à ressurreição de Cristo como sendo ele as primícias, como sendo a primícia, né? Depois ele vem então e fala que na sua vinda, e essa vinda ela tem que ser interpretada, e aí há mais de uma visão, já falamos bastante sobre isso, eu não vou discorrer muito, bem brevemente. A segunda vinda, isso aqui é a parousia, a vinda, que normalmente nós falamos na volta de Cristo. Uma visão pré-tribulacionista fala que o Senhor voltará antes da tribulação, e no final da tribulação. Então, que essa segunda vinda, ou essa volta, a parousia, seria em dois momentos. Na verdade, isso é uma visão pré-tribulacionista. E a outra visão mais conhecida é a pós-tribulacionista. Tem outra que eu não vou falar. A pós-tribulacionista crê que a volta, ou a vinda, ou a parousia é num único momento só. Não está dividido em duas partes. E esse momento seria lá no momento perto do fim do período da grande tribulação. Mas o alvo aqui desse momento é falar da ressurreição e não exatamente do momento que ela vai ocorrer. E falando assim, aqui diz assim, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. E é isso que nos interessa. Cristo é a primícia. Quem são aqueles que são de Cristo? Isso é verdadeiro nesse período, seja em qualquer uma da pré, meso ou pós-tribulacionista, que possam se acreditar. O que nós temos? Nós temos aqueles que são de Cristo. Os que são de Cristo irão ressuscitar. Aqueles que estiverem mortos em Cristo vão ser ressuscitados e aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados. Bom, meus queridos, quem são de Cristo? Nem todo mundo é de Cristo. Aqui vai se conhecer a igreja verdadeira da igreja falsa. Isso é uma tremenda de uma exortação, embora o objetivo aqui do ensino não seja esse, mas o apóstolo Paulo está defendendo. Vai haver uma ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Sim, eles vão ter o seu corpo glorificado. Então, falando assim, ele diz o seguinte, no 24: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Bom, meus queridos, observe que temos então o período da tribulação, antes dele, não entrando nas questões das visões pré, meso e pós-tribulacionista, mas Jesus vai voltar. E depois que Jesus voltar e passar então esse período da tribulação, quando ele vier com glória, com a sua igreja, com os santos glorificados, para vencer e derrotar ali na guerra do Armagedon todas as forças do inimigo, o que nós vamos ver? Na terra será estabelecido o reino de Cristo, ao qual durará durante 1000 anos. E no final desses 1000 anos, a palavra de Deus dá entendimento que haverá, então, uma segunda ressurreição. E havendo uma guerra de Gog e Magog, vai ter uma segunda ressurreição.
E a segunda ressurreição é daqueles que não têm a salvação, que estavam mortos até aqui. Eles hão de comparecer diante do trono branco de Deus, aonde serão julgados, tanto eles como Satanás será julgado. E na verdade, aqui diz assim, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, dando a entender que ainda no período do milênio haverá morte. Claro, não daqueles que estão em Cristo, como pessoas que exercerão autoridade dentro do reinado de Cristo na terra, mas aqueles que são rebeldes a Cristo ainda morrerão. Então, meus queridos, o que está declarado aqui? O apóstolo Paulo, ele está falando especialmente da ressurreição dos santos. Mas nós sabemos que a palavra de Deus fala que todos os homens hão de comparecer diante do trono branco do Senhor para serem julgados. Agora falando daqueles que morreram sem Cristo. Mas vamos falar aqui. A verdade é que o reino de Cristo, o Senhor vai reinar até que toda força, todo império, todo domínio, toda potestade, inclusive a morte, sejam vencidas. Todos os inimigos serão vencidos. O Senhor tem toda a autoridade. Ele não vai, de uma forma imediata, terminar as coisas, mas ele vai terminar as coisas no seu devido tempo. Mas certamente serão cumpridas. E falando aqui, então, é como se o Pai tivesse, então, dado toda a autoridade ao Filho e o Filho exercendo a administração da vontade do Pai, trazendo, então, redenção aos homens e destruindo tudo aquilo que são as coisas que são fora da vontade de Deus. Vai chegar o momento, como se lê aqui, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Ou seja, quem fez isso foi o Pai, aos pés de Jesus. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Claro, o próprio Pai não está sujeito ao Filho. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É como se o Senhor tivesse então terminado a sua obra, exercendo a autoridade que lhe foi dada, todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse o Senhor. Ele derrota todos os inimigos e ele entrega o reino ao Pai. Aonde começará não o reino terreno, milenar, mas vai começar o reino celestial. Cristo certamente vai reinar, mas observe que há uma submissão da sua pessoa para com o Pai. E vamos ver, existem vários lugares na Escritura que podemos ver a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito. Aqui está mais uma delas, onde conseguimos ver com muita clareza a figura do Filho entregando ao Pai. E que o Pai, na verdade, estaria numa posição aonde o Filho vai submeter a ele. Que coisa tremenda, meus queridos. Que coisa maravilhosa. É impressionante as verdades da palavra de Deus. Eu vou encerrar aqui. Se você tem um comentário, se você quer fazer um ponto de contradição, se você quer falar alguma coisa, por favor, comente abaixo, de maneira que possamos crescer juntos. Um abraço, fica na paz do Senhor.